Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui nas aulas de Direito de Família. Espero que vocês estejam estudando aí da casa de vocês. É necessário que no EAD o aluno tenha disciplina, né, de pegar todos os dias um horário para se atualizar, para dar uma olhada no conteúdo, na doutrina, jurisprudência, Código Civil, né? A qualidade do vídeo não é tão boa, né? Eu estou fazendo ele em casa e também não tenho habilidades, mas o importante é que o conteúdo seja passado, que vocês consigam acompanhar, né? Nesses dias que as aulas estão sendo virtuais. Bom, então o tema de hoje vai ser sobre parentesco. É importante a temática, já que dentro dos direitos de família, né, você saber em qual posição você se encontra na relação familiar te ajuda a verificar se existem impedimentos matrimoniais, se é possível a adoção lá no direito sucessório, né, a ordem de vocação hereditária. Vai depender, os graus mais próximos excluem os mais remotos. Aí é importante saber quais são os graus mais próximos. Direito do trabalho, processo penal, processo civil, essa relação de parentesco implica se a pessoa vai ser ouvida como informante, como testemunha. Então, o que seria esse parentesco? São vínculos decorrentes da consanguinidade e também da afinidade, onde liga pessoas a determinado grupo familiar. O cônjuge e companheiro, eles se tornam familiares pelo advento do vínculo conjugal ou do vínculo de companheirismo, mas o interessante é que eles não são parentes entre si. O que os une é o vínculo, matrimonial ou de convivência decorrente do casamento ou da união estável, mas não existe parentesco entre eles. E o parentesco é a relação jurídica determinada por lei que vincula certas pessoas a uma família, em função dos elos geracionais havidos entre si. Então, a instituição do parentesco ela vai ter seu cerne na genealogia. Essa genealogia ela não se esgota, o vínculo é ilimitado. E o primeiro elo que nós temos é o elo da filiação, que pressupõe a identificação dos critérios biológicos, em virtude da consanguinidade. O jurídico, a legislação vai nos dizer que são vínculos decorrentes da adoção, decorrentes da reprodução artificial e os vínculos socioafetivos, em virtude da afetividade existente. Então, o parentesco ele pode ser natural ou civil conforme resulte de sua consanguinidade ou outra origem. Então, como eu disse, o Código Civil reconheceu outras formas de parentesco além do da consanguinidade. Depois vocês consultem aí o artigo 1593. Então, esse parentesco acaba sendo uma construção jurídico-legal de caráter definitivo, uma vez constituído, ele não pode ser desfeito por ato de vontade das partes. Diferente do vínculo conjugal ou de companheirismo, que ele pode ser desfeito pelo divórcio ou dissolução da união estável. Então, por isso que é importante, a partir do momento que você cria um vínculo de afetividade com alguém, seja em virtude de, de um casamento ou de união estável, depois simplesmente, se você rompe aquele relacionamento, você não pode falar assim, não, a partir de hoje não te considero mais como filho, não quero ter nenhuma ligação com você. Porque as relações socioafetivas, elas geram parentesco.
né? Então, afinidade é diferente de afetividade, né? A afinidade, a relação que você tem com o enteado é uma relação de afinidade, em virtude do parentesco existente. Essa afinidade, ela pode gerar afetividade. E ela gerando afetividade, ela gera também, consequentemente, efeitos jurídicos, né? E a afetividade, ela simplesmente ela não pode ser desfeita. Então, nós temos dentro do parentesco as linhas e os graus, né? Então, o que são linhas? São ramificações parentais, né? Então, existem parentes em linha reta e existem parentes na linha colateral, ou transversal ou oblíqua. E os graus é a distância geracional existente entre dois parentes, né? Sendo que cada geração vai representar um grau. Então, vão existir graus na linha reta e também na linha colateral. Então, quem são os parentes da linha reta, né? São aquelas pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente-descendente. Então, nós temos avô, bisavô, pai, filho, neto, bisneto. E os parentes da linha colateral, ou transversal, ou oblíqua, né, que eles não possuem esse vínculo de descendência e ascendência, mas eles compartilham do mesmo ancestral, né, que são os irmãos, tios, sobrinhos, primas. Os efeitos jurídicos do parentesco colateral, eles não se dão em qualquer grau e nem em toda geração, né? Esses direitos e deveres, eles são concedidos aos parentes colaterais que se dispõem até o 4º grau, né? Então, lá no Código Civil, no artigo 1594, vai dizer que contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações. Então, a cada geração é um grau. E na linha colateral também pelo número de gerações. Só que na linha colateral vai se pegar o ascendente comum entre eles e vai descer até encontrar o parente que você quer. Então, como que fica a contagem do parentesco em linha reta? Então, você vai pegar a pessoa para o pai, 1 grau. Né? Então, existe uma geração entre a pessoa e o pai. A pessoa e o avô. Então, a pessoa e o pai, 1 grau. O pai para o avô, 2 graus. Então, o avô é parente na linha reta de 2º grau. Então, vai pegar qual que é o grau entre a pessoa e o avô dela. Então, vai pegar pessoa para o pai, 1 grau. O pai para o avô, 2 graus. O avô para o bisavô, 3 graus. Então, o bisavô é seu parente na linha reta de 3º grau. E assim também acontece na linha descendente. Então, da pessoa para o filho, 1 grau. Da pessoa para o neto, né? Pessoa para o filho, 1 grau. Filho para o neto, 2 graus. Então, seu neto é seu parente na linha reta de 2º grau. E a contagem do parentesco em linha colateral. Como que ela vai se dar? Então, você vai pegar aqui você e seu irmão, né? Entre você e seu irmão, qual que é o grau de parentesco? Né? Primeiramente, vocês vão ter que olhar quem que é o ascendente comum entre seu irmão e você. Então, o ascendente comum é o pai. Então, de você para o seu pai, 1 grau, do seu pai para o seu irmão, 2 graus. Então, seu irmão é seu parente colateral de 2º grau. O seu sobrinho, filho do seu irmão. Quem que é o ascendente comum entre eles? O pai, né? Seu pai e avô do seu sobrinho. Então, você vai pegar entre você e seu pai 1 grau,
seu pai para o seu irmão 2 graus, seu irmão para o seu sobrinho 3 graus. Então, seu sobrinho é seu parente na linha reta de terceiro grau. Na linha colateral, me desculpa, de terceiro grau. Seu tio, irmão do seu pai. Então, quem que é o ascendente comum entre eles? É o avô. Então, de você para o seu pai 1 grau, de seu pai para o seu avô 2 graus, do seu avô para o seu tio 3 graus. Então, seu tio é seu parente colateral de terceiro grau. E aquele primo que a gente fala que é primo de primeiro grau, que é errado, né? Qual que é o grau entre você e ele? Então, você vai pegar o ascendente comum entre vocês, que é o avô. Entre você e seu pai 1 grau, seu pai para o seu avô 2 graus, seu avô para o seu tio 3 graus e do seu tio para seu primo 4 graus. Então, seu primo é seu parente colateral de quarto grau. Então, vocês têm que fazer o desenho para não errar nessa contagem. E agora um tema que é super interessante. Por acaso, se você apaixonar com sua sogra, ou com seu sogro, ou com seu enteado, ou com sua enteada, é possível o casamento? Que a legislação vai nos dizer? Que sogra, sogro é para sempre. Por quê? A sogra ou o sogro, os enteados, eles são parentes por afinidade. E ainda que o seu casamento se dissolva, você jamais poderá se casar com um deles. Então, por isso que a gente fala que só não existe aí sogra e sogro. Então, você pode estar aí com 4 casamentos, você vai ter 4 sogras, 4 sogros. Então, a afinidade é uma relação familiar reflexa do particular parentesco de um cônjuge ou companheiro. Esse parentesco por afinidade, ele vai se limitar aos ascendentes, descendentes e aos irmãos do cônjuge, do companheiro. Só que com o término do casamento ou da união estável, vai se extinguir o elo colateral. Então, você já não vai ter mais vínculo nenhum com o irmão do seu cônjuge, podendo inclusive casar com o seu cunhado. Intacta e eternamente é mantida a afinidade em relação aos ascendentes e descendentes, sogros, enteados, avós e netos. Então, na linha reta, por afinidade, ela se mantém eternamente. Então, na afinidade, na linha reta ascendente, então o padrasto, a madrasta, o sogro, a sogra é seu parente colateral de primeiro grau. Já os avós, por afinidade, são parentes de segundo grau, que aí você vai pegar você para o seu sogro 1 grau, seu sogro para o avô do seu cônjuge 2 graus. E na linha descendente é a mesma coisa. Você vai pegar entre você e o seu enteado existe 1 grau, E entre você e o neto, por afinidade, seu neto por afinidade, qual que é a relação? Entre você e seu enteado 1 grau, entre o seu enteado e o seu neto 2 graus. Então, seu neto é seu parente na linha reta de segundo grau. E na linha colateral, nós temos o cunhado. Não há afinidade além do segundo grau e também na contagem dos graus, a gente não, na linha colateral, começa a partir do segundo grau. Então, na linha colateral não existe parentesco de primeiro grau. Por quê? Porque sempre a gente vai pegar um ascendente em comum. Então, nunca que a gente vai conseguir ter um parente de primeiro grau na linha colateral. O enunciado 103 das Jornadas de Direito Civil fala que o Código Civil ele vai reconhecer no artigo 1593 outras espécies de parentesco civil.
além daquele decorrente da adoção, acolhendo assim a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente, quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga, relativamente ao pai, né, ou mãe, que não contribui com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva fundada na posse de estado de filho. O que é essa posse de estado de filho? É a pessoa ser considerada filho da outra em virtude do trato, nome e fama. E o enunciado 256, ele fala que a posse do estado de filho, que é a parentalidade socioafetiva, constitui modalidade de parentesco civil. E a parentalidade socioafetiva é em decorrência, né, da maternidade, da paternidade socioafetiva. Por fim, eu passo um quadro para vocês, em resumo, das formas de parentesco e dos graus de parentesco. Né? Então, os parentes consanguíneos são parentes na linha reta e na linha colateral, da mesma forma, os parentes por afinidade. Então, os ascendentes, descendentes, têm aí os graus de parentesco. Primeiro grau, pais, filhos, sogros, enteados, genros, noras. Segundo grau, os avós, netos, irmãos, os avós do seu cônjuge, os netos do seu cônjuge, os cunhados, já são parentes aí de segundo grau, mesmo na linha colateral. Terceiro grau, os bisavós, bisnetos, tios e sobrinhos, que já são, né, na linha colateral. Na linha reta, os bisavós do seu cônjuge ou companheiro, que são parentes de terceiro grau. Os bisnetos também são parentes de terceiro grau, na linha reta. E os tios e sobrinhos do cônjuge ou companheiro, que são os parentes na linha colateral de terceiro grau. Bom, então com relação ao parentesco, né, as informações principais a gente estudou, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para a gente discutir. Então, bons estudos para vocês e até mais.